O apóstolo Paulo, em sua 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25, ele fala sobre a loucura da pregação. Esse é o tema do assunto que nós queremos tratar através desse texto, desse slide. Paulo diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Existe um livro escrito por Charles e Johan, um livro publicado em 2012, que explora essa ideia de que a pregação cristã ela deve ser entendida como uma loucura, no sentido de que a pregação do Evangelho desafia as normas sociais, desafia as normas culturais e por vezes subverte essas expectativas convencionais de sabedoria e de poder. Eu gostaria de falar um pouco sobre a loucura da pregação, que é aqui no texto a essência. O Evangelho cristão, em sua essência, é uma mensagem ou traz uma mensagem que parece louca ou insensata aos padrões do mundo. Essa ideia ela está profundamente enraizada na teologia do apóstolo Paulo, especificamente na sua primeira carta aos Coríntios. Paulo, como lemos, escreve que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas, por outro lado, essa mesma mensagem da cruz é poder para aqueles que estão sendo salvos. Essa noção de que a pregação cristã reflete ou deve refletir essa aparente loucura ou tolice do Evangelho. Vamos pensar um pouco sobre isso. Paulo contrasta a sabedoria com a sabedoria de Deus, com a sabedoria do mundo. Ele argumenta aqui que Deus escolheu o que é considerado fraco, tolo ou desprezível pelo mundo para envergonhar os sábios e os fortes. A crucificação de Jesus, que foi uma execução humilhante, reservada para criminosos, é o ápice dessa loucura. Em vez de um Messias triunfante e poderoso, o cristianismo apresenta um Messias crucificado. Isso desafia as expectativas e as normas culturais da época e também dos nossos dias. Os autores que muitas vezes abordam as características de uma pregação cristã, muitas vezes vão falar que ao invés de buscarmos a conformidade com as expectativas e os valores da sociedade dominante, a pregação precisa destacar a natureza paradoxal do Evangelho. E muitas vezes essa natureza paradoxal ela inclui uma inversão de valores. A pregação ela deve subverter os valores do mundo, ela deve destacar que o reino de Deus valoriza os humildes, os pobres, os perseguidos. A bem-aventurança dos humildes e a exaltação dos últimos são temas que são centrais. A mensagem cristã também está cheia de paradoxos. Vida através da morte, força através da fraqueza, riqueza através da pobreza. Por isso a pregação ela deve abraçar e expor também esses paradoxos, por vezes desafiando as percepções comuns de sucesso
e de poder. No contexto contemporâneo, a mensagem do Evangelho continua a ser vista como loucura em muitos aspectos. A sociedade moderna, por exemplo, frequentemente valoriza o individualismo, o materialismo, o poder, enquanto o Evangelho prega a autonegação, a generosidade, o serviço aos outros. Então, nós, como pregadores, precisamos estar dispostos a parecer insensatos aos olhos do mundo, quando proclamamos uma mensagem que vai contra essas normas culturais. Um pregador que abraça a loucura do Evangelho pode, por exemplo, pregar sobre a importância do perdão em uma cultura de vingança, ou sobre a necessidade de amar os inimigos em uma sociedade dividida pelo ódio. Então, na prática de pregação, são exemplos claros e simples. O pregador pode desafiar a congregação a considerar o valor dos marginalizados, dos oprimidos, e a ver a glória de Deus na fraqueza, na vulnerabilidade. Essa loucura do Evangelho também oferece uma fonte de esperança e resistência, quando rejeita os valores e as práticas que perpetuam a injustiça e a opressão. Os pregadores podem inspirar suas comunidades a viver de maneira diferente, conforme os valores do reino de Deus. Essa resistência profética é uma forma de testemunhar a realidade do Evangelho e de trabalhar para a transformação do mundo. Ou seja, quando nós argumentamos que o Evangelho é uma mensagem de loucura, nós estamos chamando os pregadores, chamando as pessoas, especialmente falando aos pregadores, a abraçarem essa contraculturalidade da mensagem cristã e a proclamar isso com coragem e com fidelidade. Essa loucura não é irracionalidade, mas uma sabedoria divina que desafia e transforma as normas e as expectativas humanas. Por isso, a pregação cristã, ela não apenas desafia, mas ela também é contracultural, ela é subversiva, ela também inverte essas normas e as expectativas sociais e as culturas dominantes. Então, através da pregação, os pregadores são chamados a ser uma espécie de tolos sagrados, que confrontam essas estruturas de poder e oferecem uma visão alternativa do reino de Deus. Qual a fundamentação teológica e bíblica para isso? Está enraizada na compreensão de que o Evangelho de Jesus Cristo é, por natureza, radicalmente diferente de qualquer filosofia e sistema de valor do mundo. Jesus frequentemente confrontou as autoridades religiosas e políticas da sua época, desafiando as normas sociais, defendendo os marginalizados. O Sermão da Montanha, por exemplo, é uma expressão clara dessa contracultura onde Jesus inverte os valores sociais, proclamando bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos. A pregação cristã, ela deve continuar essa tradição de desafiar as estruturas de poder, o que pode incluir aí abordar questões de desigualdade econômica e justiça social. Isso pode envolver uma denúncia de sistemas que perpetuam a pobreza, a exploração. Isso pode ser a defesa de políticas que promovam a equidade, a dignidade humana. Os pregadores também devem estar dispostos a criticar as políticas e os líderes que se desviam dos princípios de justiça, de misericórdia e humildade. Por isso, a pregação subversiva não se alinha de forma cega a nenhum poder político, mas mantém um compromisso primário com os valores do reino de Deus. Hoje nós vemos pessoas, pregadores, se alinhando a poderes políticos e por vezes esquecendo o compromisso com os valores do reino de Deus. Também a pregação deve questionar e reimaginar os valores culturais predominantes, como o consumismo, o individualismo, a busca incessante por status, por poder. Ao invés disso, essa pregação deve promover valores como a comunidade, como a generosidade, como a humildade. Quais exemplos práticos dessa pregação subversiva? Por exemplo, a questão da solidariedade com os marginalizados. A pregação do Evangelho pode enfatizar a solidariedade com os pobres, com os oprimidos, com os marginalizados.
e quando, de fato, o ministério de Jesus, que constantemente se alinhava com os marginalizados da sociedade. Sobre a denúncia profética, podemos lembrar que os profetas do Antigo Testamento nos inspiram. Pregadores devem denunciar a injustiça, a corrupção, a opressão, e aí chamam as pessoas ao arrependimento e à transformação. Falando sobre modelos alternativos de vida, os pregadores podem promover estilos de vida alternativos que refletem os valores do Evangelho, como, por exemplo, compartilhar os recursos, como a vida numa simplicidade voluntária, essa hospitalidade radical. Todos esses são exemplos práticos de uma pregação subversiva. Mas a pregação subversiva é também uma forma de resistência contra as forças que desumanizam e que oprimem. A proclamar uma visão diferente do que significa ser verdadeiramente humano e viver em comunidade, a pregação oferece esperança, inspira ações transformadoras. Isso pode incluir resistir ao racismo, ao militarismo, a outras formas de discriminação e violência, mesmo que por vezes a gente não concorde com a opinião ou a expressão daquele indivíduo. Assumir um papel contracultural e subversivo não é sem riscos. Pregadores que desafiam as normas dominantes podem enfrentar resistência, oposição e até perseguição. E essa vulnerabilidade é parte do chamado cristão. Assim como Jesus enfrentou rejeição e sofrimento, os pregadores também devem estar dispostos a sofrer por causa da justiça. Nós não vemos isso mais na igreja evangélica e nem nos pregadores de forma geral. Eles não são rejeitados, eles não experimentam nenhum sofrimento em função daquilo que eles estão proclamando. Isso e diz respeito à vulnerabilidade do pregador. Alguns exemplos históricos, a história cristã está cheia desses exemplos. Por exemplo, Martin Luther King Jr., essa pregação dele desafia o racismo e a injustiça racial nos Estados Unidos, uma busca pela não violência, pela igualdade racial. Nós temos outros que denunciam, por exemplo, a violência em outros governos, defendendo os direitos dos pobres, dos oprimidos. Um exemplo forte dentro da história da igreja é de Dietrich Bonhoeffer, que durante o regime nazista na Alemanha, ele se opõe ao nazismo e à cumplicidade da igreja àquele nazismo, e ele participa da resistência àquele nazismo e ele vai pagar com sua própria vida. Então, quando nós abraçamos essa contracultura e a subversão, a nossa pregação se torna um ato profético que desafia as injustiças do mundo e aponta para a realidade transformadora do reino de Deus. Por isso, os pregadores eles não devem temer a insensatez aparente da sua mensagem, mas eles devem vê-la como uma expressão fiel do Evangelho, que transforma vidas e sociedades. Quando nós falamos dessa pregação como loucura, não podemos ver o outro aspecto que diz respeito à questão do louco mesmo, do riso, do humor, daquilo que é como uma ferramenta poderosa para desarmar esse poder, a expor a hipocrisia e criar, por vezes, possibilidades de entendimento, de transformação. Muitas vezes Jesus foi visto como um louco e ele argumenta usando charadas, confrontando de forma irônica ou cômica os seus próprios desafiadores. Por isso o riso e o humor são aspectos importantes na tradição bíblica e cristã, mesmo que por vezes não sejam destacados. A Bíblia tem vários exemplos de humor, de ironia, por exemplo, o livro de Jonas. A narrativa de Jonas tem elementos cheios de humor, como a tentativa de Jonas fugir de Deus, a reação exagerada da cidade de Nínive. A história utiliza o humor para transmitir mensagens sérias sobre arrependimento e misericórdia. Jesus, como eu disse, também utilizou o humor e a ironia em seus ensinamentos. Isso inclui exemplos da hipérbole do camelo passando pelo buraco de uma agulha e a comparação dos fariseus com sepulcros caiados.
Tudo isso é uma espécie de desarmar o poder, uma espécie de desarmar o poder. Então, além dessa fundamentação teológica bíblica que nós já dizemos, o humor muitas vezes desarma. Ele pode expor essa hipocrisia, as falhas dessas autoridades religiosas e políticas. Então, ao utilizar o humor, os pregadores podem revelar essa inconsistência e a injustiça de maneira menos confrontacional, mas também eficaz. Então, o riso pode muitas vezes ajudar a reduzir a autossuficiência e o orgulho das pessoas. Quando a gente ri da gente mesmo, a gente reconhece as nossas próprias limitações, as nossas próprias falhas, e isso abre espaço para a humildade e, por vezes, para a transformação. Então, precisamos aprender a criar espaços para outras possibilidades. E isso, o riso é muito importante. Por isso é importante colocarmos coisas ligadas ao humor e ao riso no meio das nossas pregações, porque o riso pode quebrar barreiras entre as pessoas, pode facilitar uma conexão mais profunda e autêntica com os seus ouvintes. Então, numa comunidade de fé, isso pode fortalecer os laços entre os membros, promove uma atmosfera de acolhimento, de aceitação. Por isso o humor ele pode estimular essa criatividade, a inovação, pode permitir que as pessoas vejam os problemas antigos com uma nova luz. A importância de usarmos às vezes o humor, o próprio humor judaico é muito forte nisso, né? Por vezes fazendo considerações, soluções inesperadas, né? Considerando soluções inesperadas. Alguns exemplos práticos sobre isso. Por exemplo, os pregadores podem usar parábolas modernas ou histórias engraçadas que ecoam as parábolas de Jesus, podem proporcionar insights espirituais através do humor, podem utilizar a autoironia para ajudar a pregação a ser mais acessível, relacionável, mostrando que o pregador é vulnerável, é humano, assim como a congregação. O pregador pode incorporar elementos de sátira para criticar, às vezes, as falhas das normas sociais e culturais e convidar as pessoas a reconsiderar suas próprias suposições, seus próprios comportamentos. O riso, em muitas situações de opressão e injustiça, pode ser uma maneira de resistir à desumanização, pode servir como um lembrete de que a alegria e a esperança ainda são possíveis mesmo em meio ao sofrimento. E esse humor pode unir as pessoas, pode criar um senso de comunidade, de apoio mútuo. Então, por vezes, em tempos de dificuldade, o riso compartilhado ele pode fortalecer os laços e renovar a esperança. O humor deve ser usado, mas deve ser usado com cuidado na pregação. É importante que o humor não seja insensível ou ofensivo. Daí, precisam haver existem riscos, e precisam haver limites do humor. O pregador deve ser consciente das diferentes experiências dentro da congregação, das sensibilidades. Então o humor deve ser relevante, deve ser apropriado para esse contexto e o propósito da mensagem. Ele deve apoiar, deve iluminar a mensagem, não distrair e não trivializar. Então o uso do riso, do humor na pregação pode ser uma maneira poderosa de comunicar a mensagem do Evangelho. Esse desarmar o poder, expor a hipocrisia, criar novas possibilidades de entendimento e transformação. O humor pode enriquecer a pregação e tornar a mensagem cristã mais acessível, mais impactante. Mas ele deve ser usado com sensibilidade e discernimento, sempre com o objetivo de edificar a comunidade de fé e promover os valores do reino de Deus. Podemos falar também da importância da teologia da cruz. Esse é um conceito fundamental para entender a loucura do Evangelho e a forma como ele subverte as expectativas humanas de poder e de sabedoria. A teologia da cruz enfatiza que a verdadeira revelação de Deus ocorre através do sofrimento e da fraqueza do Cristo crucificado. A teologia da cruz se baseia na ideia de que a cruz de Cristo é o evento central da fé cristã. Por isso o apóstolo Paulo expressa essa ideia aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 25, onde ele contrasta a sabedoria de Deus com a sabedoria do mundo,
declarando que a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Esse paradoxo da cruz é um paradoxo teológico, porque a cruz é um símbolo de derrota, vergonha e fraqueza, mas ao mesmo tempo é o meio pelo qual Deus vence o pecado e a morte. A crucificação de Jesus, ela revela então a verdadeira natureza do poder de Deus, que se manifesta na fraqueza e na autodoação. Quais as implicações para a pregação? Quando falamos da teologia da cruz, nós falamos de profundas implicações para a pregação cristã. Pregadores devem centrar sua mensagem na cruz e as suas implicações contraculturais, por exemplo, enfatizando, reconhecendo e abraçando a fraqueza e a vulnerabilidade humana. Então, em vez de promover uma visão triunfalista do cristianismo, os pregadores devem proclamar que Deus está presente na fragilidade e no sofrimento. A pregação não deve apresentar uma visão distorcida do Evangelho, que sugere que a fé cristã leva a uma vida de sucesso e prosperidade conforme os padrões do mundo. Em vez disso, a pregação deve apontar para a realidade do sofrimento e da perda como parte da jornada de fé. Os exemplos são grandes dentro da prática de pregação baseada na teologia da cruz. Podemos incorporar histórias de pessoas que encontraram Deus em meio ao sofrimento, em meio à fraqueza. Isso pode ilustrar a mensagem da cruz. Testemunhos pessoais de superação através da fé podem também ser poderosos. Ressaltar que Cristo se identifica com os que sofrem pode trazer consolo e esperança à congregação. Jesus, que sofreu na cruz, está presente com aqueles que estão sofrendo hoje. Então isso enfatiza a solidariedade de Cristo. Os pregadores também podem refletir sobre as suas próprias vulnerabilidades e fraquezas, modelando uma liderança que é genuína e autêntica. Isso então pode encorajar a congregação a ser mais aberta e honesta sobre suas próprias lutas. Mas a teologia da cruz não apenas enfatiza o sofrimento, mas também a transformação que vem através da cruz. A ressurreição de Jesus é a prova de que o sofrimento e a morte não têm a palavra final. Por isso a pregação deve também apontar para a esperança e a nova vida que emergem da cruz. A mensagem da cruz é que Deus pode trazer vida e esperança mesmo das situações mais desesperadoras. A pregação ela deve inspirar as pessoas a confiar em Deus em meio às suas próprias lutas. Porque a cruz chama os cristãos a uma vida de transformação contínua. É um chamado à transformação. Isso inclui a transformação pessoal, santificação e a transformação social, justiça e reconciliação. Então a pregação deve desafiar a congregação a viver de maneira que reflete essa autoentrega e o sacrifício de Cristo. É claro que adotar uma pregação centrada na teologia da cruz pode ser algo desafiador. Em uma cultura que valoriza o poder, o sucesso e a autossuficiência, como a nossa cultura, pregar sobre fraqueza e vulnerabilidade pode parecer contracultural e até ofensivo. Os pregadores eles podem enfrentar a resistência de pessoas que preferem uma mensagem mais confortável e afirmativa. Os pregadores precisam, por isso, aprender a equilibrar a mensagem da cruz com a mensagem da ressurreição. Focar exclusivamente no sofrimento pode levar ao desespero, enquanto focar apenas na ressurreição pode resultar num triunfalismo superficial. Então a pregação deve manter esses dois aspectos em tensão: a cruz e a ressurreição. A teologia da cruz, conforme nós estamos refletindo, convida o crente, os pregadores, a adotarem uma abordagem que abraça essa loucura do Evangelho. Isso significa reconhecer que a fraqueza e a vulnerabilidade, o sofrimento, são como caminhos para a verdadeira sabedoria e poder de Deus. Quando nós centramos a pregação na cruz de Cristo, nós podemos oferecer uma mensagem de esperança autêntica e transformação, que desafia as normas culturais e aponta para a realidade redentora do reino de Deus. Mas não podemos esquecer sobre a questão de que pregadores
e de que crentes por vezes precisam abraçar a sua própria vulnerabilidade e fraqueza como uma parte essencial do ato de pregar, de evangelizar, de testemunhar. Quando pregadores e crentes fazem isso, eles se alinham com a loucura do Evangelho e se tornam testemunhas autênticas da graça de Deus. A ideia de vulnerabilidade na pregação está profundamente enraizada na teologia bíblica. A Bíblia está cheia de exemplos de líderes que reconhecem a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. Moisés, por exemplo, reluta em aceitar o seu chamado por causa da sua falta de eloquência, como o Êxodo 4 aponta. A sua vulnerabilidade destaca a necessidade da dependência de Deus. O apóstolo Paulo, texto que nós estamos, que escreveu o texto que estamos falando, ele se gabava de suas fraquezas para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. Ele entendia que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O próprio Jesus demonstra vulnerabilidade na sua encarnação e de forma suprema na cruz. Como Paulo aos Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8 diz, ele se esvaziou de seu poder e se fez servo. Abraçar a vulnerabilidade traz implicações para a pregação. Os pregadores eles podem tornar a sua pregação mais autêntica, mais relacional, mais transformadora. Pregadores que reconhecem e compartilham as suas próprias lutas e falhas tornam-se mais autênticos. Isso pode ajudar a congregação a se conectar de maneira mais profunda e entender que a vida cristã não é sobre perfeição, mas sobre dependência de Deus. Por isso, a empatia e solidariedade. A vulnerabilidade, quando mostramos vulnerabilidade, nós permitimos que nós demonstramos empatia e a congregação pode sentir ou se sentir apoiada, compreendida nas suas próprias dificuldades e fraquezas, porque o líder não é perfeito. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, nós podemos modelar uma vida de fé que depende completamente de Deus. Isso pode inspirar a congregação a confiar em Deus nas suas próprias vidas. Ou seja, nós modelamos a dependência de Deus. Alguns exemplos práticos dessa vulnerabilidade. Como pregadores, nós podemos compartilhar histórias pessoais de fracasso, de dúvida, de superação, mostrando como é que Deus trabalhou no meio das fraquezas que experimentamos. Podemos reconhecer as nossas próprias limitações, em compreender muitas vezes o mistério de Deus. Podemos convidar a congregação a explorar juntos essas profundezas da fé. Às vezes a prática e a confissão pública de erros, de falhas, pode ser uma poderosa demonstração dessa vulnerabilidade e um chamado à congregação para viver vidas de honestidade e arrependimento, porque os pregadores por vezes demonstram uma vida sem pecado, uma vida perfeita, muitas vezes distantes da congregação. Eu sou o santo e vocês são os pecadores. Paradoxalmente, essa vulnerabilidade pode ser uma grande força na pregação. A vulnerabilidade pode fortalecer a relação entre o pregador e a congregação, como nós dissemos, criando uma comunidade mais coesa, mais solidária. Quando os pregadores mostram suas próprias jornadas de transformação, isso pode inspirar a congregação a buscar e a abraçar suas próprias transformações espirituais, ou seja, a congregação se abre à transformação. Adotar uma postura de vulnerabilidade também na pregação traz desafios. Porque quando os pregadores se mostram vulneráveis, eles podem correr o risco de serem julgados, de serem rejeitados. A congregação pode não estar acostumada a ver os seus líderes espirituais em momentos de fraqueza. Por isso é importante encontrar um equilíbrio entre a vulnerabilidade e a autoridade espiritual. A pregação ela deve transmitir a verdade do Evangelho com convicção, mesmo quando aborda as fraquezas humanas. Mas é fato que a vulnerabilidade na comunidade, especialmente a vulnerabilidade do pregador, pode transformar a comunidade. A pregação que abraça essa vulnerabilidade ela pode promover uma justiça de honestidade, de abertura. Os membros podem sentir-se mais à vontade para compartilhar suas próprias lutas e buscar apoio.
Uma comunidade onde essa vulnerabilidade é valorizada pode se tornar um espaço de cura, onde as pessoas podem encontrar aceitação e apoio no meio das feridas, das falhas. Então, a vulnerabilidade do pregador, do evangelista, do crente, ela pode ser uma expressão poderosa dessa loucura do evangelho. Quando nós reconhecemos e abraçamos as nossas próprias fraquezas, podemos oferecer uma mensagem autêntica e transformadora que vai ressoar profundamente na vida das pessoas, dos nossos familiares, da nossa congregação. Essa vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de uma fé corajosa que confia plenamente na graça e no poder de Deus. Então a pregação se torna um ato de testemunho autêntico que inspira e desafia a comunidade de fé a viver de acordo com os valores do reino. A pregação cristã, ela também possui um chamado profético. Esse chamado implica de que nós, como pregadores, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, devemos não apenas proclamar o evangelho, mas também falar corajosamente contra as injustiças e os males sociais, como nós já falamos. Essa pregação profética é uma expressão da loucura do evangelho, desafiando essas estruturas de poder e convidando as pessoas a se alinharem com a justiça e o reino de Deus. Essa pregação está profundamente enraizada na tradição bíblica, especialmente nos profetas do Antigo Testamento ou no próprio ministério de Jesus. Profetas como Isaías, Jeremias, Amós, Miqueias, você sabe que eles falaram corajosamente contra a injustiça, contra a idolatria, contra a opressão. Eles denunciaram abusos de poder, chamaram o povo de Deus ao arrependimento e à fidelidade. O próprio Jesus exerce esse ministério profético. Ele denuncia a hipocrisia dos líderes religiosos, Mateus capítulo 23. Ele desafia as normas sociais que marginalizavam os pobres e os oprimidos, Lucas 4. Ele proclama essa vinda do reino de Deus, que subverte essas expectativas humanas de poder e de grandeza. Portanto, o chamado profético tem implicações significativas na prática da pregação. Ele vai, por vezes, denunciar corajosamente as injustiças sociais, econômicas, políticas. Isso inclui abordar questões como racismo, pobreza, desigualdade, violência e corrupção. Às vezes o próprio crente ele não quer denunciar a injustiça porque ele está agindo injustamente como um patrão no que diz respeito à paga do salário do seu funcionário. Esse chamado profético, além de denunciar a injustiça, ele também deve chamar as pessoas ao arrependimento e à ação. Isso significa convidar a congregação para que essa congregação se engaje em práticas que promovam a justiça, a reconciliação e a paz. A pregação profética não é apenas crítica, mas ela também é esperançosa. E ela oferece uma visão do reino de Deus onde a justiça e a paz prevalecem. E ela convida as pessoas a participarem dessa realidade transformadora. Vemos exemplos práticos dessa pregação profética quando nós olhamos, por exemplo, para temas que a Escritura trabalha, que iluminam questões, por exemplo, contemporâneas, quando nós falamos sobre dignidade humana à luz da criação, somos criados à imagem e semelhança de Deus, sobre o cuidado com os pobres, com os oprimidos, como um imperativo bíblico. Como pregadores podemos denunciar aí de forma prática abusos de várias esferas, seja política, econômica, religiosa. Isso inclui a condenação da corrupção, da exploração trabalhista, da violência doméstica. As pregações, os sermões, elas podem incluir chamados concretos à ação, incentivar a congregação a se envolver em coisas ligadas à justiça social, apoio a políticas públicas que promovem o bem comum, coisas práticas e não só coisas ligadas ao nosso próprio umbigo de comunidade. É lógico que existem riscos a essa pregação, desafios e riscos. Quando você fala contra a injustiça, você pode enfrentar oposição, perseguição. Isso pode vir tanto de fora da igreja, por autoridades ou grupos de interesse, quanto de dentro da igreja, membros da congregação que podem resistir a essa mensagem.
Questões sociais e políticas são frequentemente complexas, sensíveis. Então, os pregadores devem abordar esses temas com cuidado, com conhecimento, com sensibilidade pastoral, devem evitar simplificações excessivas, polarizações desnecessárias. Então é importante equilibrar essa denúncia profética com a mensagem de graça e reconciliação. Então a pregação deve apontar para a esperança do Evangelho e a possibilidade de transformação. Por isso essa pregação profética também tem o potencial de transformar a comunidade de fé num agente profético. Então a igreja pode modelar os valores do reino de Deus, sendo exemplo na comunidade. Exemplo de justiça, de paz, de reconciliação, muitas vezes nas suas práticas internas, mas também no seu testemunho público. A comunidade ela pode se engajar em iniciativas de justiça social, trabalhando para a transformação da sociedade à luz dos princípios do Evangelho. Por isso o chamado profético da pregação, conforme nós estamos observando, é uma expressão vital da loucura do Evangelho, porque desafia as injustiças do mundo e convida a igreja a viver e a proclamar a realidade transformadora do reino de Deus. Quando abraçamos esse chamado, podemos ajudar o nosso próximo, os nossos parentes, a nossa congregação a se tornar uma comunidade que não apenas proclama a mensagem de Jesus, mas também vive de maneira concreta e impactante no mundo. Por fim, eu gostaria de destacar a imaginação e a criatividade para comunicarmos eficazmente essa loucura do Evangelho. Nós devemos utilizar o que nós chamamos de imaginação criativa. Isso vai além das convenções aí tradicionais usadas. Essa fundamentação teológica, é claro, se encontra no próprio Deus. As narrativas da criação em Gênesis demonstram e refletem essa obra criativa de Deus como fundamental, né? A imaginação e a criatividade são aspectos fundamentais dessa natureza divina. Deus, como Criador, ele traz a ordem, beleza, diversidade, e essa é a expressão da sua natureza, do seu poder. O próprio Jesus também usa parábolas, essas histórias imaginativas, muitas vezes surpreendentes, para comunicar verdades sobre o reino de Deus. E você sabe que essas histórias desafiavam as expectativas das pessoas e convidavam aqueles que ouviam a ver o mundo de uma outra maneira. Então, por isso a importância de usarmos também a imaginação e a criatividade, porque elas têm implicações aí significativas para a prática da pregação. A primeira delas é a questão da comunicação do Evangelho. Essa prática da pregação criativa, ela pode comunicar uma mensagem do Evangelho de uma maneira nova, impactante, usando imagens, histórias, metáforas e outras ferramentas. Você pode ajudar a sua mensagem a se tornar mais memorável, mais envolvente, ou seu estudo, ou sua devocional. Também a questão de que, para a prática da pregação, a imaginação e a criatividade, ela desafia as percepções. Porque a imaginação permite que os pregadores desafiem essas percepções comuns, ajudando a congregação a ver uma realidade de uma outra forma, sob uma nova luz. Por isso é importante, especialmente para comunicar a natureza paradoxal e subversiva do Evangelho. Além disso, nós temos a questão do engajamento da pessoa, né, intelectualmente, emocionalmente. Os ouvintes, eles vão receber ou ser neles criado uma experiência mais transformadora, mais holística, né, em relação ao texto. Alguns exemplos práticos de fato, incorporando imagens visuais, coisas que vão enriquecer a pregação, né? Tudo que pode ajudar a ilustrar conceitos que são complexos, conceitos que palavras por si só não conseguem explicar. Então você pode usar imagens, arte, contar histórias contemporâneas, que podem ecoar parábolas bíblicas também, isso ajudando os ouvintes a aplicarem as verdades do Evangelho nas suas próprias vidas. Isso pode ser baseado em experiência real, experiência fictícia. Você pode usar metáfora, analogia para iluminar alguns aspectos
do Evangelho de maneira mais acessível. Por exemplo, comparar o reino de Deus a uma rede, por exemplo, inclusiva, né? Isso pode tornar a mensagem relevante para os ouvintes mais modernos. Também, alguns benefícios poderíamos citar para a pregação é que a imaginação ela vai produzir mais atenção, sermões criativos são mais propensos a serem lembrados, as imagens vívidas, as histórias ficam na memória para recordar e aplicar a mensagem. A criatividade abre mais o coração das pessoas, desafia as pessoas a serem mais receptivas à mudança, à ação. Isso também pode conectar a cultura, né, usando linguagens, símbolos mais familiares. Isso dá uma relevância cultural. Mas temos também alguns desafios, alguns riscos que são associados à imaginação, né? Muita imaginação, fora de contexto especialmente, pode prejudicar ou trazer uma reverência à percepção aí textual, né? Você pode ter que ter mais tempo para executar também, porque você precisa de mais esforço, recursos, então pode ser mais complexo preparar uma mensagem mais criativa. E também a necessidade da criatividade é um desafio e um risco, porque você não pode também trazer muita distração. Você tem que garantir que a criatividade enriqueça o texto, o evangelho não obscureça. Além de enriquecer os sermões, a imaginação e a criatividade pode transformar a comunidade de fé. Isso tem a ver com fomentar a imaginação nessa comunidade. Então, um culto criativo, elementos mais criativos no culto, podem enriquecer essa experiência da adoração, a música, né? A criatividade também pode inspirar a congregação a se envolver em novas formas de serviço e na missão. A educação cristã também, ou seja, usar abordagens criativas na educação cristã pode ajudar a tornar o ensino bíblico mais acessível, mais envolvente para todas as idades. Em suma, essa criação e a criatividade na pregação, ela é um componente vital, ou são componentes vitais, para comunicar essa loucura do evangelho de maneira eficaz e transformadora. Quando nós utilizamos essas ferramentas, como pregadores, estudiosos das escrituras ou pessoas que evangelizam, que querem testemunhar para os seus próprios familiares, nós podemos desafiar as percepções habituais, nós podemos colocar os ouvintes aí em outro nível, abrindo outras possibilidades para a transformação pessoal e comunitária. Por isso a pregação criativa, quando ela é bem executada, ela pode tornar a mensagem do evangelho mais acessível, memorável, mais relevante, o que vai ajudar a congregação a ver e a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Bom, esse foi um texto para dar uma visão geral sobre a questão da loucura da pregação. Eu espero que você, como um pastor, um pregador, um membro da igreja, alguém que testemunha o evangelho, como é e deve ser natural a todo aquele que foi alcançado em Cristo Jesus, que você possa aproveitar alguma coisa e melhorar essa prática de distribuir a mensagem do reino de Deus, essa loucura do evangelho.